Olá, gente, eu sou a Leide Alves e eu vim contar para vocês hoje a minha experiência de como foi para alugar a minha casa no Paraguai. Bom, como vocês sabem, eu estou migrando para o Paraguai, ainda estou aqui no Brasil, eu só vou para o Paraguai em janeiro. Porém, como a gente sabe que em janeiro é a pior época que tem para aluguéis, devido a todos os estudantes estarem indo em janeiro para alugar as suas casas, eu decidi já alugar a minha casa. Vim contar um pouco para vocês de como foi essa experiência de aluguel. E algumas coisas assim que eu achei bem diferentes daqui do Brasil, vantagens e algumas desvantagens. Vamos começar pela vantagem de você alugar uma casa agora. Realmente é você conseguir achar uma melhor localização e não vou nem falar para vocês tanto de valores, tá? Mas mais de região, aonde você conseguir uma casa nas melhores regiões. Então a vantagem de vocês alugarem uma casa agora seria mais por conta de localização. Eu optei por uma casa que fosse perto do centro, que fosse próximo à faculdade, tanto a minha faculdade quanto a faculdade da minha filha, que são duas faculdades diferentes. Eu vou cursar medicina e ela vai cursar arquitetura. Então são duas faculdades diferentes, a gente queria uma casa que ficasse ali perto das duas. E eu consegui uma casa, uma boa casa, num local muito bom. Então assim, a localização para você achar essa época eu acho que é o máximo. A partir de janeiro já começa a ficar mais complicado de você achar uma casa. Talvez ainda consiga achar agora em dezembro, porque tem muito estudante que finaliza as provas até o dia 20 e aí entrega as casas. Então até lá pro dia 30 de dezembro, acredito que ainda consigam achar casa. Em janeiro já fica mais difícil. Porém, temos outro porém. Eu precisava de uma casa grande, então eu buscava uma casa grande numa boa localização. Como vocês sabem, eu tenho 4 filhos. Então eu realmente precisava de uma casa grande numa boa localização. E eu consegui achar. Eu vim aqui dizer para vocês como foi que eu achei a minha casa. Primeiro, eu entrei em vários grupos, que existem vários grupos, gente, de imigrantes indo para o Paraguai. Brasileiros indo para o Paraguai. Então, entrei em alguns desses grupos e postei lá que eu estava procurando uma casa na localidade e tal. Muita gente entrou e me deu várias dicas. E eu já estava procurando pelo Facebook, pelo Marketplace. Você calibra lá e coloca que você quer em CDE, né, no Paraguai, e aí vai aparecer todas as opções. Então eu já vinha pesquisando desde fevereiro, eu já vinha pesquisando para me saber mais ou menos os aluguéis e a localização. E aí eu fui estudando os quilômetros para saber qual era o quilômetro ideal para mim. E aí eu consegui achar uma casa que eu achei bacana no quilômetro que eu queria, porém era uma casa bem pequena. E aí nesses grupos, um corretor entrou em contato comigo, que ele é inclusive um estudante, e ele faz esse serviço de corretagem, ele está no último ano dele, e aí ele ajuda as pessoas que estão indo para lá, os novos estudantes, a acharem casas. E eu queria uma casa que tivesse um ponto comercial, porque eu tenho, como vocês sabem, eu sou esteticista e eu faço micropigmentação, sou micropigmentadora. Então eu queria uma casa com ponto comercial que eu pudesse atender. Porém, visto a data, né, a época, isso pra mim eu tinha descartado. Pra mim era praticamente impossível eu conseguir encontrar uma casa com um ponto comercial, porque lá é muito concorrido. E aí eu achei essa casa numa localização muito boa e entrei em contato com esse corretor. O que esse corretor faz? Você olha a casa, vê onde é a casa, e aí ele vai até o local para ele ver. Como ele já mora lá, ele sabe te dizer se aquela rua realmente é boa, se aquele bairro realmente é bom, se aquela imobiliária realmente é honesta. Então ele faz esse serviço. E aí ele fez esse serviço para mim. Então a gente procurou essas casas, eu achei uma casa que eu achei bacana, mandei para ele. Ele foi até o local. Eu gostei da casa, porém meu marido não gostou, porque ela era muito pequena. Realmente, ela era uma casinha muito pequena. Mas a localização dela era ótima, muito perto da faculdade. Então a gente combinou de ficar nessa casa pequena até a gente conseguir aí a gente mudar e a gente ia procurando uma casa maior. Até a gente conseguir uma casa maior, a gente ficaria nessa casa pequena. Porém, gente, como eu falo, os nossos planos os planos de Deus são muito maiores na nossa vida. O que aconteceu? Esse meu corretor, ele foi viajar, porque ele trabalha na igreja, ajuda na igreja, ele tinha um congresso da igreja
no final de semana. Isso foi numa sexta-feira. E ele falou, Leide, eu retorno na segunda. Porque eu falei pra ele, olha, meu esposo não gostou da casa. E a gente já tava com tudo fechado, o cara já tinha até feito um pré-contrato. Falei, meu esposo não gostou da casa, não vamos ficar com a casa. Aí ele falou, não, tudo bem, vamos esperar até segunda, ver aí, que se acalma, vamos colocar na mão de Deus, se for pra ser, vai ser. Falei, eu vou conversar com meu esposo, ver se eu consigo convencer ele e a gente fica na casa. Aí ele falou, tudo bem, na segunda-feira a gente resolve então, que aí quando eu volto do congresso da igreja. Falei, ok. Quando foi na segunda-feira de manhã, ele me mandou mensagem. Leide, achei uma casa no centro, uma casa maior, que era o que a gente queria, com um quintal bem bacana, e com um ponto comercial. Eu desacreditei, gente, falei, não é possível. Por isso que eu falo, gente, coloca na mão de Deus. Vocês estão com dúvida de qualquer coisa na vida de vocês? Coloca na mão de Deus, não toma nenhuma atitude precipitada. Coloca na mão de Deus e Ele vai mostrar para você o caminho. Se você estiver alinhado com Ele, cara, dá tudo certo. Vai ser tudo do jeito dele e não do seu. E Deus sempre tem infinitamente mais. A casa perfeita, gente. A casa com ponto comercial. Na localização que a gente queria. Uma casa grande. E aí ele foi lá, fez chamada de vídeo. Nossa, maravilhosa casa que vai ser surpresa. Só quando eu chegar lá que eu vou mostrar para vocês. E assim, tô muito feliz, graças a Deus, então deu certo a casa. E o que eu vou deixar o contato dele aqui pra vocês, você aí que quiser também, que estiver procurando uma casa lá no Paraguai, quiser saber como funciona, ele faz todo esse serviço de ajuda de procurar a casa. Agora eu vou contar pra vocês como é alugar uma casa no Paraguai. Gente, tem muitas coisas lá que são muito diferentes daqui. Por exemplo, aqui geralmente nas casas, eles pedem fiador, pedem às vezes 3 meses de aluguel, 5 meses de aluguel, né? E pedem fiador, toda a documentação, bem burocrático. Lá não tem burocracia. Lá você paga o aluguel e faz o contrato. Só que lá como funciona? Um aluguel, que é o seu aluguel de entrada. Um segundo aluguel, que é o seu aluguel de caução. Esse aluguel, muitas vezes, eles não te devolvem. Os donos da casa, que já coloca lá falando que esse valor eles não vão devolver. Então, tem outros que falam que não, que vai devolver, que é caução. Se tiver tudo ok na casa, depois quando você sair, eles te devolvem. No meu caso, ele vai me devolver. Se quando eu sair, tiver tudo ok na casa, ele vai devolver o meu caução. E tem uma taxa para o corretor. Quem paga o corretor lá é você. Então, você paga metade de um aluguel para esse corretor. Então, vamos dizer que seu aluguel é R$1.000, R$500 você paga para o corretor. Isso é uma taxa única que você paga quando você está alugando a casa. Isso é em todos os casos, tá? Então, basicamente, você precisa de 2 aluguéis e meio. Porém, lá também tem algumas facilidades. No meu caso, eu não fiz, mas se a pessoa precisar, o que eles fazem? Eles pegam o caução, a metade, né, do aluguel, que é o do corretor. Eles pegam o seu aluguel, a metade que é do corretor e o seu caução, eles podem parcelar em 2 vezes. Então, às vezes você pega um mês, paga metade do caução, né, na hora de entrar, e no outro mês você paga outra metade. Então, eles te dão essa facilidade. Então, é um pouco diferente daqui. Tem a taxa do corretor, que é uma taxa única e que não volta para você. E tem o seu garanto, né, que lá chama garanto, que é equivalente aqui ao nosso caução. Lá chama garanto. Então, essa é a principal diferença de alugar uma casa. Lá não tem toda essa burocracia que a gente tem aqui. E tem essa questão do pagamento. Lá também, gente, no meu caso, na casa que eu aluguei, eu não vou pagar água. A água já é inclusa. Lá, gente, acho que 90% das casas não pagam água. Então, a minha casa já vem incluso a água. Como vocês sabem, lá a maioria da água é de poço. Não tem um encanamento igual a gente tem aqui, a Sabesp, o tratamento, o esgoto, não tem, lá é diferente. Mas, de qualquer forma, a gente não paga, a água já vem inclusa. A luz, o dono da casa me falou que as últimas luzes que veio nessa casa, gente, é uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros e o ponto comercial. Tudo é numa energia só. Todos os cômodos têm ar-condicionado. O ponto comercial tem ar-condicionado. Os 3 quartos têm ar-condicionado e na sala também tem ar-condicionado. Só na cozinha aqui não. Todas essas áreas têm ar-condicionado.
e ele me falou que as últimas 3 contas de luz vieram entre 70 e 120 reais. Então, assim, gente, é surreal de diferença. É surreal, é inimaginável pra gente pagar uma conta de luz com esse tanto de ar-condicionado numa casa deste tamanho, você pagar entre 70 e 120 reais. Então, essa é uma das grandes diferenças que tem da gente alugar uma casa lá, né? Não paga conta de água. E, gente, detalhe, né? Não paga conta de água porque não tem conta de água. Porque, então, não tem o mesmo encanamento que a gente, então não tem conta de água. E a conta de luz gira em torno de 70 a 120 reais da minha casa, tá? Mas a maioria das casas são assim. Tem casa que chega a pagar 30, 40 reais. Por exemplo, tem os monoblocos lá que eles chamam, que são as casas que a maioria dos estudantes ficam. Que é, às vezes, casa de 1 quarto, sala e cozinha junto. Você paga 30 reais de luz, sabe? Assim, é surreal, gente, é surreal. E essa foi a minha experiência de alugar a minha casa. Vim trazer a novidade para vocês de que a minha casa já está alugada. E como foi a minha experiência? Vou deixar o contato do Nelson aqui, que foi meu parceirão, que me ajudou, teve muita paciência. Ele visitou várias casas, então como eu falei, eu olhava no Facebook, via a casa, mandava para ele, entrava em contato com o dono da casa e ele ia até o local para poder ver a casa, se a casa realmente era boa, se o bairro era bom. Ele falava, olha, Leide, esse bairro não é bom, Leide, esse aqui não é legal. Ah, um outro porém lá. Lá você tem uma dificuldade imensa de alugar casa que aceita animal. Eles não gostam muito de bichinho, não sei o que acontece. Mas eu tive muita dificuldade de achar uma casa que aceitasse o meu cachorro. Então isso é uma dificuldade também. Achei algumas casas boas, com valores até um pouco mais baixos que a minha. Não achei nenhuma casa igual a minha, tá, gente? A minha foi de Deus. Eu não havia achado nenhuma casa na localização que eu achei a minha, nem do tamanho da minha, muito menos com um ponto comercial. Então a minha foi realmente de Deus. Mas algumas outras boas que eu tinha achado não aceitava cachorro, então tem muita dificuldade disso. Eles não aceitam, muitas casas lá eles não aceitam animal. Até se você mora lá e sabe o porquê que eles não aceitam animal, deixa aqui pra mim, por favor, nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou atualizando vocês aqui de todas as novidades. Quero agradecer demais o carinho de vocês. Se vocês estão gostando e querem saber mais como está o andar aí da nossa mudança, dá um likezinho aqui, gente. Curte, comenta, dá uma força aí pra gente crescer esse canal. Beijo!